começar agora a aula. Vamos começar agora a aula 2 do bloco 2 da aula 5. A gente parou aí no artigo 8º, terminamos o artigo 8º, mas a partir de agora iniciaremos o artigo 9º, só que antes de iniciar o artigo 9º, vou fazer uma pequena correção aqui. Não é quando, é quanto. Quanto mais alto. Não é quando, é quanto. Ficou errado o texto lá na aula 5.1, mas já faço a correção aqui. Beleza, então vamos partir para o que interessa. Artigo 9º. Ok? Vamos lá. Aliás, o artigo 9º a gente já falou sobre ele, né? A gente falou que, em regra, deve ser aplicada a lei do lugar onde a obrigação foi constituída. Beleza? Então, João e Pedro fizeram um contrato em Nova York assumindo obrigações. Beleza, a lei lá dos Estados Unidos. Exceção. Lei do lugar do domicílio do proponente, desde que eles não estejam no mesmo local pessoalmente presentes, né? Ou seja, pessoas ausentes. Os contratantes são pessoas ausentes. Nesse caso, a lei que vai regular aí essa obrigação será a lei do país do domicílio da pessoa que propôs o negócio, proponente. E também temos a outra exceção, que a gente ainda não disse nada sobre ela. Beleza. Essa exceção aqui, ela, de acordo com essa exceção, nós não vamos aplicar a lei do país onde a obrigação foi constituída, onde o contrato foi assinado. Não, nós vamos aplicar a lei brasileira. Desde que a obrigação tenha de ser executada, cumprida no Brasil. Né? Então, nesse caso aqui, ó, João e Pedro fizeram um contrato em Nova York assumindo obrigações. Só que, eu vou colocar aqui, ó, obrigações a serem executadas, realizadas no Brasil. Perceba que eu peguei o mesmo exemplo, ó. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, a lei aplicada não vai ser a lei dos Estados Unidos, mas sim a lei do Brasil, porque a obrigação será cumprida, será executada, será realizada no Brasil, tá? Então, é uma exceção. Vou até escrever aqui, exceção, né? Uma exceção. Regra, aplico a lei do país onde a obrigação foi feita, onde a obrigação foi assumida. Ok. Exceção, aplico a lei do país onde o proponente mora quando a obrigação é feita com pessoas que não estão no mesmo espaço físico-geográfico, né? Não estão presentes no mesmo lugar. Tá. E a segunda exceção, aplico a lei brasileira se a obrigação for executada, cumprida, realizada aqui no Brasil, né? O contrato é para que a obrigação seja realizada no Brasil. Então aqui, ó, exceção, lei brasileira, execução da obrigação. Beleza. Obrigação sujeita à forma essencial e a execução da obrigação no Brasil é prevista no contrato. Aí nesse caso a lei aplicável vai ser a lei brasileira. Só que temos a observação a ser feita aqui, ó. A lei brasileira vai regular a forma essencial desse contrato. E a lei estrangeira poderá regular outros requisitos aí extrínsecos. O que você tem que saber para sua prova é o seguinte: se o contrato for feito em outro país, mas a obrigação a obrigação tiver de ser realizada no Brasil, nesse caso,
eu vou aplicar a lei brasileira. Isso que você tem que saber. Beleza? Assim a gente encerra essa exceção aqui, tá? Então, visão panorâmicas. Visão panorâmica, vamos para a visão panorâmica. Visão panorâmica aqui, ó. Artigo 9º. Regra, aplico a lei do lugar da constituição da obrigação, onde a obrigação foi assumida. Beleza. Exceção, deixa eu ter que atualizar aqui. Exceção, aplico a lei do lugar de domicílio do proponente, né? Aquele contrato que é feito com uma pessoa em um país, outra pessoa em outro país. Tá. Exceção 2, segunda exceção. Aplico a lei brasileira se a obrigação for cumprida no Brasil, né? O contrato prevê que a obrigação tem que ser cumprida no Brasil, né? Então eu vou citar um exemplo que eu não citei aqui, ó. Nesse caso aqui eu não citei nenhum exemplo, né? Vou mudar aqui o exemplo, ó. João e Pedro fizeram um contrato em Nova York, né? Eu vou mudar esse exemplo, tá? João fez proposta de negócio em Nova York e Pedro aceitou essa proposta em Tóquio, no Japão. Ok? Então, ó, João fez uma proposta de negócio em Nova York e Pedro aceitou essa proposta no Japão. Perceba que eles não estão presencialmente no mesmo local. Nesse caso, eu aplico a lei lá, vou mudar aqui, lá dos Estados Unidos, vou aplicar a lei dos Estados Unidos. João fez a proposta de negócio nos Estados Unidos e Pedro aceitou essa proposta no Japão. É um contrato, eles fizeram aí por e-mail a proposta. Nesse caso, aplica-se a lei dos Estados Unidos e não a lei do Japão. Beleza? É um exemplo. Lugar do domicílio do proponente. Outra exceção é a lei brasileira, né, no caso de a obrigação ser executada no Brasil. Beleza. Assim a gente termina o artigo 9º. Né? Terminamos o artigo 9º. Temos outro exemplo aqui. Esse aqui é um outro exemplo que eu não falei. É um outro exemplo da lei do domicílio do proponente, né? João mora na Suíça e faz proposta de negócio que é aceita por Pedro no Japão. Ok? Perceba que o que vale aqui é a lei do domicílio do proponente. Beleza. Então vamos agora falar um pouquinho sobre o artigo 10. Eu até coloquei aqui no artigo 10 o símbolo aqui, né? Esse símbolo para tentar ajudar a memorizar, né? Esse símbolozinho aí. Bom, o artigo 10 ele é dividido em algumas informações básicas. Ó, lei do domicílio do defunto, lei do domicílio do herdeiro, lei brasileira mais favorável, tá? Eu vou atualizar esse índice aqui. Esse artigo 10, eu vou mudar a ordem aqui, a ordem das informações. Mudar essa ordem aqui. Pronto, mudei a ordem. O artigo 10, a gente vai estudar 3 informações básicas. A regra, essa aqui, lei do domicílio do defunto, exceção, lei brasileira mais favorável, exceção, lei do domicílio do herdeiro ou legatário, tá? Vamos estudar essas três regras. Essas 3 informações. Então, primeira coisa que nós temos que saber, direito sucessório
ou sucessões, ou direito das sucessões. João morre. João tem 100 mil na conta. Quem vai ficar com o dinheiro? Quem vai dizer isso é o direito sucessório ou o direito das sucessões. Então, a regra é, eu vou aplicar a lei do domicílio do defunto. Vou aplicar a lei do domicílio do morto, ok? Que é o instituidor da herança. Então, aqui eu escrevi aqui, ó, aplicar a lei do domicílio do defunto para regular a sucessão por morte ou a sucessão por ausência. Sucessão por morte é o seguinte, o cara morreu, para quem os bens, para quem a herança vai. Isso é sucessão por morte. Sucessão por ausência. O cara sumiu, se ausentou, já tem não sei quantos anos ausente. Todo mundo pensa que o cara está morto. Aí, a partir dessa ausência, vai se iniciar um procedimento para declarar a morte presumida dessa pessoa. Beleza? É a morte sem corpo, digamos assim. Então, nesse caso, para quem que vai os bens dessa pessoa? Quem vai dizer isso é a lei do domicílio do defunto. Onde que o cara mora? Onde que o cara morou pela última vez? Onde que o cara mora? Onde que o cara morava antes de morrer? A lei desse país aí é que vai dizer como é que vai ficar a situação dos bens, para quem vai a herança, né? Como é que vai ser feita a divisão? 50% para quem? 10% para quem? Como é que é feita a divisão? A lei do país onde o morto morava é que vai dizer, tá? Essa é a regra é essa. Então, de acordo com essa regra, eu não vou aplicar a lei do lugar onde o bem estiver localizado, né? Então, isso aqui, perceba que isso aqui é diferente lá daquela regra que a gente aprendeu sobre a lei de localização dos bens. No caso de morte, tudo muda, né? Eu até coloquei o símbolo aqui, ó. No caso de morte é outra situação, é outra história, né? No caso de morte eu aplico a lei do domicílio do defunto, tá? Não vou aplicar a lei do lugar onde o defunto nasceu. Não vou. Não vou aplicar, até colocar aqui, ó. Não vou aplicar a lei do lugar onde o defunto morreu, né? Lugar do nascimento do defunto, não interessa. Lugar do óbito, lei do lugar do óbito. Lugar do óbito, onde o defunto morreu, também não interessa. O que interessa é onde o defunto morava, tá? Lugar onde os bens estão localizados, não interessa. Lugar do nascimento do defunto, não interessa. Lugar do óbito do defunto, não interessa. O que interessa é o lugar onde o defunto morava antes de morrer. Beleza? Ok. Então, exemplo. João nasceu no Japão, morava na Holanda e morreu no Brasil. Como será feita a divisão da herança? A lei de qual país será aplicada? Então, para responder essas questões, você tem que aprender essas regrinhas aqui que eu ensinei agora. Regra geral. Vou aplicar a lei do domicílio do defunto. Então, João nasceu no Japão, morava na Holanda, morreu no Brasil. Nesse caso, a lei de qual país será aplicada? A lei do Brasil, a lei da Holanda ou a lei do Japão? A lei do Brasil? Não. A lei da Holanda? Sim, porque ele morava na Holanda. Beleza? Então, a regra geral é aplicar a lei de onde o defunto morava. Beleza. Então, direito sucessório é, né, transferir o bem do morto para outras pessoas. A herança. Isso é direito sucessório. Ok. Beleza. O direito sucessório será regulado pela lei do país onde o morto morava. Essa é a regra. Só que temos duas exceções. Primeira exceção. Vou aplicar a lei brasileira mais favorável. Beleza? Só que nessa exceção aqui, existem alguns requisitos. Primeiro, eu coloquei até os requisitos aqui, ó. Nessa exceção, eu tenho que aplicar a lei brasileira na sucessão em detrimento da lei estrangeira do defunto. Então, nesse caso, eu não vou aplicar a lei do país onde o morto morava. Na verdade, eu vou aplicar a lei brasileira. Só que para eu aplicar a lei brasileira, tem que estar presentes alguns requisitos. Primeiro, os bens da herança têm de estar localizados no Brasil. Esse é o primeiro requisito. Se os bens não estiverem localizados no Brasil, vou aplicar a lei do país onde o defunto morava.
simples. Não é o Brasil, não é a lei brasileira, tá? Beleza. Segundo requisito, eu tenho que saber a nacionalidade do defunto. O defunto tem que ser estrangeiro. Se o defunto for brasileiro, aí já é outra história, tá? O defunto, que era o dono dos bens, tem de ser um defunto estrangeiro, beleza? Tá. O outro requisito é o cônjuge do defunto ou o filho do defunto que sobreviveram, eles têm de ser brasileiros, né? Brasileiros, né? Ou o cônjuge, a esposa ou o esposo tem de ser brasileiro, ou o filho tem de ser brasileiro. Perceba que aqui não falou neto, aqui não falou primo, aqui não falou tio, aqui não falou nada mais além do cônjuge e o filho. Então, se for o primo, vai aplicar a lei brasileira mais favorável? Não. Mesmo se a lei brasileira for mais favorável para o primo, não vai ser aplicada a lei brasileira, porque nesse caso tem que se aplicar a lei do domicílio do defunto, porque aqui não está previsto não está previsto o primo, está previsto só o cônjuge brasileiro e o filho brasileiro, tá? Ok. Outro requisito. A lei do domicílio do defunto tem que ser uma lei menos favorável. Então, aqui eu tenho a lei brasileira, aqui eu tenho a lei do domicílio do defunto. A lei do domicílio do defunto é menos favorável para os filhos brasileiros ou para o cônjuge brasileiro. Nesse caso, eu aplico a lei brasileira. Beleza? Então, perceba que não basta que a lei brasileira seja mais favorável. Não. A lei brasileira tem que ser mais favorável para os filhos e os cônjuges brasileiros. O defunto tem que ser estrangeiro. Os bens da herança têm que estar localizados no Brasil. E se não estiverem presentes esses requisitos, aí eu vou ter que aplicar a regra geral, que é a lei do domicílio onde o defunto morava antes da morte. Beleza? Então, essa regrinha aqui, ela cai na prova, tá? Essa regrinha cai na prova. Regra geral, lei onde o defunto morava. Exceção, lei brasileira mais favorável, desde que o defunto seja estrangeiro, desde que os bens da herança estejam localizados no Brasil e desde que o cônjuge ou o filho sejam brasileiros. Beleza? Ok. Tá, o exemplo aqui, ó. João nasceu no Japão, João morava na Holanda e João morreu no Brasil. João deixou bens no Brasil e deixou esposa brasileira e filho brasileiro. A lei de qual país será aplicada? Nesse caso, se a lei brasileira for mais favorável, a lei brasileira será aplicável. Okay? Porque, em regra, nesse caso aqui, em regra, você tem que aplicar a lei lá do país onde o defunto morava. Só que se a lei brasileira for mais favorável, aí nesse caso se aplica a lei brasileira excepcionalmente. Beleza? Tranquilo. Outro exemplo. Pedro nasceu no Japão, Pedro morava na Holanda, Pedro morreu no Brasil. Deixou bens no Brasil e deixou um neto brasileiro. Não deixou mais ninguém, só deixou um neto brasileiro. Nesse caso, qual lei vai ser aplicada? Nesse caso, vai ser aplicada a lei lá da Holanda. Por quê? Porque o neto não é filho. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, ó, deu para ver a diferença, né? O neto não é filho. Então, mesmo se a lei brasileira for mais favorável para o neto, nesse caso, não vai ser aplicada a lei brasileira, vai ser aplicada a lei lá da Holanda, porque a regra geral é a lei da Holanda, tá? E porque o neto não é filho. Então, visão panorâmica do artigo 10. Artigo 10. Regra geral, lei do domicílio do defunto, direito das sucessões. Exceção, lei brasileira mais favorável, desde que preenchidos aqueles requisitos, os bens estejam no Brasil, o filho seja brasileiro ou a esposa seja brasileira, e a lei seja mais favorável que a lei lá do país do domicílio do defunto. Beleza? Agora vamos falar da outra exceção.
A outra exceção é sobre a capacidade sucessória. A lei do domicílio do herdeiro é que será aplicada para se saber sobre a capacidade sucessória. Então, eu devo aplicar excepcionalmente a lei do domicílio do herdeiro para regular a capacidade sucessória. Domicílio do herdeiro é o domicílio do legatário. Herdeiro e legatário são conceitos parecidos, tá? São diferentes, mas parecidos. Então, João nasceu no Japão, morava na Holanda e morreu no Brasil. Quem tem capacidade para herdar a herança? A lei de qual país será aplicada? Então, capacidade sucessória é um assunto bem menor que sucessões. Sucessões é um assunto gigante e capacidade sucessória é apenas um dos assuntos estudados nas sucessões. Capacidade sucessória seria o estudo da possibilidade de uma pessoa ser herdeiro ou de uma pessoa ser legatário. Essa pessoa pode ou não pode ser herdeiro? Pode ou não pode ser legatário? Isso aí é capacidade sucessória. Então, a capacidade sucessória se limita a saber se a pessoa pode ou não pode ser herdeiro ou legatário. Para eu estudar esse assunto, para eu saber qual lei será aplicada, eu tenho que saber onde o herdeiro mora e onde o legatário mora, né? Então, eu vou aplicar a lei do domicílio do herdeiro do legatário. Não vou aplicar a lei de onde o defunto morava, especificamente para eu descobrir se o herdeiro pode ou não pode ser herdeiro ou legatário. Tá? Agora, todos os demais assuntos, divisão da herança, qual é a porcentagem de cada um, né? A partilha dos bens, etc. Todas as outras regras, eu continuo seguindo a regra geral de que deve ser aplicada a lei do domicílio do defunto. Beleza? Então aqui, ó. João nasceu no Japão, João morava na Holanda, João morreu no Brasil. Quem tem capacidade para herdar a herança? Eu tenho que ler a lei de introdução, sabendo que existe uma exceção. Nesse caso, eu vou aplicar a lei do país onde o herdeiro mora, simplesmente para saber se esse herdeiro pode ou não pode herdar, né? Pode ou não pode ser herdeiro, ok? Eu vou colocar aqui, acrescentar aqui, ó. Deixou herdeiros no Brasil. Então, para eu saber se aquele herdeiro pode ou não pode ser herdeiro, eu tenho que olhar a lei brasileira sobre capacidade sucessória, tá bom? Então, regra geral, aplico a lei do domicílio do defunto para saber todas as normas de sucessões. Exceção, aplico a lei brasileira mais favorável se os bens estiverem no Brasil e se o cônjuge ou o filho for brasileiro e se o herdeiro for, ou se o defunto for estrangeiro. Beleza. E se a lei do defunto, a lei do país do defunto, a lei do domicílio do defunto não for mais favorável que a lei brasileira. Beleza. Segunda exceção, vou aplicar a lei do domicílio do herdeiro simplesmente para saber se o herdeiro pode ou não pode ser herdeiro, tá? Aí as outras matérias continuarão sendo reguladas pela lei do domicílio do defunto. Tá, ok. Eu tenho que dizer a diferença entre sucessões e capacidade sucessória. Esse esquema ilustrativo, eu fiz um esquema ilustrativo para tentar mostrar a diferença, né? Sucessões é um gênero, é algo bem mais amplo, é um assunto gigantesco. Capacidade sucessória é só um dos assuntos estudados dentro das sucessões. Então, capacidade sucessória é bem específico, é uma espécie do gênero sucessões. Então, quando eu estudo sucessões, eu estudo vários assuntos.
capacidade sucessória, vocação hereditária, partilha de bens e diversos outros assuntos. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Então, quando eu estudo sucessões, eu estou estudando vários assuntos. Apenas um desses assuntos, que é a capacidade sucessória. A capacidade sucessória é apenas um desses assuntos. Quando o assunto for capacidade sucessória, aí eu não vou aplicar a lei do domicílio do defunto. Eu vou aplicar a lei do domicílio do herdeiro. Beleza? Agora, todos os outros assuntos aqui, ó, todos os outros assuntos, aí eu aplico a lei do domicílio do defunto. Tá. E outra coisa que eu tenho que falar, qual é a diferença entre herdeiro e legatário? Bom, o herdeiro e o legatário são bem diferentes um do outro. Todos eles ficam com os bens do defunto. Só que o herdeiro, ele é uma pessoa que recebe os bens do defunto a título universal. Enquanto que o legatário recebe os bens do defunto a título singular. Bens a título universal é tipo assim, ó. O filho de João ficará com 10% da herança. Isso é herdar bens a título universal. Perceba que 10% da herança pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser R$100 mil, pode ser R$200 mil, né? Se o defunto deixou 100 mil, 10% é 10 mil. Se o defunto deixou só 10 mil, 10% é 1.000. Se o defunto deixou 1 milhão, 10% é 100 mil. Então, bens a título universal é uma cota, é uma parte, é um percentual de um todo, ok? Não tem como saber ainda qual é o valor exato, eu só tenho como saber qual é a percentagem, qual é a parte, qual é a cota parte. Então, herdeiro recebe bens a título universal. Legatário não. Legatário recebe bens a título singular. Então, tipo assim, o legatário vai receber um carro específico da herança. O legatário vai receber um carro específico lá da herança do morto. Ou então vai receber tantos R$1.000. Tipo assim, ele vai receber R$5 mil, R$10 mil. É um valor exato, não é uma percentagem do todo. É só um bem exato, um bem específico. Então, legatário recebe um bem específico e herdeiro recebe uma parte de todos os bens da herança, né? Ok? Então essa é a diferença básica. Mas, ó, sucessões e capacidade sucessória, você tem que saber. Legatário e herdeiro não cai na prova de nível médio, para você saber qual é a diferença de legatário e herdeiro. Eu só quis aqui ilustrar, né, para você ficar conhecedor das informações que eu estou explicando. Então, revisão básica sobre o artigo que a gente viu. Artigo 9º, vou aplicar a lei do lugar onde a obrigação foi constituída. Exceção, vou aplicar a lei de onde o proponente mora, né, no caso de as obrigações forem feitas em países diferentes, né? O cara morava no Japão, fez uma proposta, o cara que morava na Itália aceitou. Então vai ser a lei do Japão. Exceção, lei brasileira, desde que a execução da obrigação assumida seja feita no Brasil. Beleza? Tranquilo. A gente vai fazer uma pausa e depois a gente volta para falar sobre o artigo 12, tá? Artigo 12. A gente já falou do artigo 9, do 9º ao artigo 10. Depois a gente volta a falar do artigo 12.